Amizade. Vimos na primeira mensagem dessa série as explicações bíblicas que nos ajudam a reconhecer a necessidade de se cultivar amizades profundas, porque elas fazem parte do plano de Deus para as nossas vidas. Por quê? Afinal, como vimos, Deus criou a todos nós, o ser humano, a sua imagem e semelhança. E como Deus vive numa união mística entre Pai, Filho e Espírito Santo, que se complementam entre si, Ele nos criou com essa necessidade de também viver em união com seres semelhantes a nós. Vimos no domingo passado que tudo que Deus fez, tudo que Ele criou, era bom. Mas ao criar o ser humano e criar primeiro o homem, Ele olhou para o homem e disse: não é bom que ele fique só. E então criou a sua companheira. Nós, seres humanos, portanto, lógico, precisamos buscar uma relação de intimidade com Deus, mas fomos programados por Deus para sentirmos falta, sentirmos necessidade de relações íntimas, profundas, de amizade com outras pessoas como nós. Diante disso que vimos, poxa, não lembro de tudo, está lá no nosso canal do YouTube, né? Você pode ver, a mensagem está lá recortada e tem a celebração inteira também. Aí eu lhe pergunto, qual é a sua posição em relação às amizades profundas? Você tem receio de se abrir? Daquilo que você falar ser usado contra você? Você já reconheceu a necessidade de ter alguém em quem você possa confiar, com quem você possa abrir o seu coração? Você valoriza a ideia de possuir esse tipo de relacionamento na sua vida? Ou você ainda é indiferente em relação a isso? Essa é uma questão inicial, sobre a qual falamos no domingo passado. Mas justamente porque cremos que isso é importante, tanto que estamos falando sobre isso aqui, queremos te incentivar a valorizar essa busca por amizades profundas. Sabemos que nunca serão muitas, né? E portanto, hoje veremos, na continuação, a dádiva da amizade, pois o amigo ama em todos os momentos. Provérbios 17:17. E justamente para que nós possamos entender como é maravilhoso esse relacionamento que Deus criou para nós, é que nós veremos hoje, em primeiro lugar, amizades verdadeiras são tesouros preciosos. A amizade é uma dádiva de Deus para nós, é uma criação de Deus, faz parte da vontade de Deus para as nossas vidas, porque amizades verdadeiras são tesouros preciosos para nós. Por quê? Eu gosto muito de, sempre que estou lendo a palavra de Deus e me deparo com alguma afirmação bíblica, ou ouvindo uma mensagem, ouvindo um pregador, e ouço aquele pregador fazer alguma afirmação categórica, eu sempre faço a seguinte pergunta para mim mesmo, e eu estimulo você a fazer a mesma pergunta: por quê? Mas por que isso que está sendo afirmado? Ou, em outras palavras, e daí? O que isso tem a ver comigo? Por que as amizades verdadeiras são tesouros preciosos? Porque elas podem aumentar a nossa alegria, quando estivermos alegres, ou diminuir a nossa tristeza, quando estivermos tristes. Olhe para a sua vida um momento, pense um pouco na sua própria vida. Considere a sua vida como se ela fosse uma jornada, altos e baixos, né? Ou como um amigo meu que é um pouco pessimista diz, baixos e profundos. Não precisa ser assim. O que você vê nesses pontos mais altos? Se você parar e pensar,
nos pontos mais altos da sua vida, você provavelmente se lembrará da presença de alguém especial. Alguém especial estava compartilhando com você aquele momento alto na sua vida. Mas se você também se lembrar daqueles momentos mais difíceis, mais angustiantes da sua vida, provavelmente você também se lembrará da presença de alguém que esteve ao seu lado e que ajudou você a superar aquela fase difícil. Ou seja, tanto nos momentos bons quanto nos momentos maus, ter a presença de amigos ao nosso lado nos ajuda a nos alegrar ainda mais e superar mais rápido as nossas dificuldades. E vejam, por que nos momentos bons é bom ter alguém do nosso lado? Lembre-se de quando você era criança e você fazia alguma coisa muito legal. Você não queria contar para todo mundo? A minha filha, quando era pequenininha, e ela aprendia alguma coisa nova, ela chegava correndo para a mãe, a relação dela era muito mais íntima com a mãe do que comigo. Mãe, olha só o que eu estou fazendo, olha só o que eu fiz. E nós, como quando éramos crianças, sentimos essa alegria em compartilhar com as pessoas, nossos pais ou os nossos amiguinhos, aquilo de bom que a gente tinha conseguido fazer. E aumentava a nossa alegria. É a mesma coisa agora, quando somos adultos. Nós sempre ficamos ainda mais alegres quando temos com quem compartilhar uma vitória na nossa vida. Tudo bem que hoje em dia as pessoas fazem isso nas redes sociais, né? Mas a gente nunca sabe aquilo que está sendo colocado, se aquilo é verdade mesmo. Porque muita gente fica inventando vitórias, que se a vida de todo mundo fosse como está nas redes sociais, essa é uma maravilha. Mas sabemos que não é bem assim. Mas vejam que há uma necessidade natural das pessoas compartilharem com as outras pessoas os seus momentos bons, as suas alegrias. E da mesma forma, quando estamos mal, poxa, quem é que não gosta de ter o apoio de um amigo ao seu lado? Os verdadeiros amigos, eles sabem estar presentes nas nossas vidas, tanto nos momentos de alegria e se alegrarem conosco, quanto nos momentos de tristeza e chorarem conosco. Ainda que para algumas pessoas seja até mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a alegria dos outros. Né? Um pouco de inveja e tal. Isso é da natureza humana, né, gente? E, infelizmente, a carne nos acompanha, mesmo depois da gente se converter, a carne nos acompanha. É uma luta constante para escolher reagir ao espírito ao invés de reagir à carne. Mas a palavra de Deus nos estimula justamente a essa presença constante ao lado dos nossos amigos. Um exemplo bom dessa situação de amigos que se solidarizam está em Jó, no livro de Jó, capítulo 2. Hoje eu vou citar vários versículos, então talvez não seja o caso de você abrir, mas se você quiser, no livro de Jó, no capítulo 2, versículo 13, eu imagino que você já tenha ouvido falar da vida de Jó, né? Ele era tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que incomodou o Satanás, né? O inimigo, o adversário das nossas vidas. Ele chegou diante de Deus, e Deus foi lá e fez uma brincadeira, vamos dizer assim, né? com o adversário. E aí, está vendo lá o meu servo Jó? Olha como ele é todo certinho. E, obviamente, começou ali uma luta espiritual que está descrita no livro de Jó de uma forma que nós não conseguimos compreender muito bem, né? Mas o fato é que houve uma luta espiritual por conta da vida de Jó. E Deus deu autoridade, permitiu que Satanás, o inimigo, fosse tirando tudo de Jó. E quando isso
chegou ao conhecimento dos seus amigos, 3 amigos de Jó, foram até ele, chegaram lá, quando viram o estado em que ele estava, prantearam, clamaram em alta voz, rasgaram suas roupas, jogaram cinza sobre suas cabeças, como era comum naquela sociedade, naquela época. O pranto era uma coisa grandiosa. Fizeram isso por um tempo, e depois desse tempo, o que eles fizeram? Os 3 se sentaram no chão, junto a Jó, durante 7 dias e 7 noites, calados, em silêncio total, porque diz a palavra, ninguém disse uma só palavra, pois viram que o seu sofrimento era muito grande. Porque às vezes a gente vê uma pessoa que está sofrendo, está passando por uma fase difícil, e a gente chega para querer ajudar e acaba falando umas coisas assim meio superficiais, meio banais, e não vai ajudar. Às vezes a pessoa só precisa de alguém que a escute, só precisa de alguém ao seu lado. E aqueles 3 amigos, nesse momento pelo menos, souberam ficar quietos ali ao lado de Jó, depois resolveram ajudar, e aí a coisa só saiu besteira, né? Depois disso só saiu besteira. Mas, enfim, né? A mensagem não é sobre isso. Eles erraram depois, quando começaram a falar, porque caíram em julgamento. E quando formos ajudar os nossos amigos, não caia em julgamento, não fique querendo dizer para o seu amigo o que ele fez de errado, e por isso que ele está sofrendo. Não esfrega sal na ferida da pessoa, por mais que realmente tenha sido a culpa da própria pessoa que ela está vivendo, ela não precisa que você diga isso para ela. Ela só precisa que você esteja ali do lado dela, como aqueles amigos de Jó estiveram durante 7 dias e 7 noites, né? Mas além disso, é verdade sim, é importante que nós estejamos dispostos a consolar e a animar os nossos amigos. Animar, tá? Não é botar mais para baixo ainda do que a pessoa já está. Peça sabedoria a Deus antes de começar a falar com uma pessoa que está sofrendo, né? Não julgue, esse é o ponto mais importante de todos, sem dúvida, né? Ou, às vezes as pessoas falam umas coisas assim tão bobas, né? E que a pessoa que está ali sofrendo, pô, você acha que eu já não pensei isso? Então, não sabe o que dizer? Não diga nada. Apenas esteja ali do lado, olhando, olho no olho, e não fale nada. Tem uma historinha muito bonitinha, eu não sei se ela é verdadeira, né? Mas ela é bonitinha, então fica como uma metáfora. Um homem muito ativo na igreja se afastou por vários motivos, questões de saúde, questões emocionais, problemas, e começou a não ir mais à igreja. E era uma região que tinha muito frio, e as casas tinham lareira, e aquele homem estava em casa, e um grande amigo dele, sentindo a falta dele, foi visitá-lo. E ao visitá-lo, o que esse homem fez? Chegou, bateu na porta, o amigo deixou ele entrar. Oi, tudo bem? Como é que você está? Estou bem e tal. E o amigo sentou ao lado dele e não falou nada. Não cobrou a presença dele, não perguntou por que ele estava afastado. O amigo apenas pegou o atiçador de fogo, né, aquela vareta que as pessoas usam para mexer a lenha, né, na fogueira, e afastou uma brasa da fogueira. A brasa, naturalmente, se esfriou e se apagou. Aí ele olhou para o sujeito, olhou de volta, aproximou novamente a brasa da fogueira. O que aconteceu com ela? Ela se reanimou. É natural, quem já mexeu com fogo sabe que é assim. Foi lá, guardou o atiçador de fogo, deu um abraço no amigo e foi embora. Pronto, não falou nada. Mas a atitude dele já disse tudo. Meu irmão, você está se afastando, você vai esfriar. Se você quer se reanimar, volte para a comunhão. Com um gesto, uma atitude, ele comunicou uma ideia, sem julgamento, sem muita conversa, e fez o papel dele. Ele consolou o amigo, não era o caso, mas ele animou o amigo com a sua atitude. E é isso que nós devemos fazer
com os nossos amigos? É, obviamente, isso que esperamos, né, que os nossos amigos façam por nós. Mas como consolar, então? Com as promessas da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem várias promessas para nós. E quando nós estamos no fundo do poço, por assim dizer, nós acabamos nos esquecendo delas. Então, uma boa forma da gente ajudar e animar e consolar os nossos amigos, eu vou dizer de novo porque realmente é importante isso, sem julgamento, procurar apresentar, peça a Deus sabedoria para que Ele te mostre uma promessa de Deus. E, gente, a Bíblia é cheia de promessas, né? Se você não sabe qual promessa utilizar, pergunta para a inteligência artificial, ela vai te ajudar nisso. Hoje em dia, vocês acham que eu também não pergunto? Antigamente eu perguntava para a Concordância Bíblica, um livro grossão, que tinha lá todos os assuntos, amor, aí todos os versículos em que aparecia a palavra amor, e assim vai. Usava muito isso. Quais versículos que eu posso usar nessa situação? Ia lá, procurava ali. Agora não, eu simplesmente pego a inteligência artificial, me diga os versículos que trabalham a ideia tal. Aí ele vai, me apresenta os versículos, eu vou lá e seleciono. Quem seleciona sou eu, não é a inteligência artificial, ela apenas mostra para mim quais são. Você pode fazer a mesma coisa. Peça à inteligência artificial que te sugira alguns versículos que você possa utilizar para ajudar o seu amigo em função da situação que ele está vivendo. Mas essa questão de que a amizade verdadeira é um tesouro precioso, é porque também, além de que elas podem aumentar a nossa alegria ou diminuir a nossa tristeza, elas também podem ser fonte de sabedoria, fonte de encorajamento, como eu acabei de falar aqui. Não é só uma questão do nosso amigo saber usar a inteligência artificial, ou você saber usar a inteligência artificial para ajudar o seu amigo. Mas a verdade é que, quando a pessoa realmente é seu amigo, talvez ela conheça você melhor do que você mesmo. Eu tenho amigos que me conhecem muito bem. Não são muitos, são poucos. Amigos que, quando olham para mim, já sabem como eu estou me sentindo, até porque eu sou muito transparente. E essas pessoas, elas chegam e começam a puxar a conversa comigo e tal. O que está vendo? Como é que você está se sentindo? Tal. Essas pessoas, esses verdadeiros amigos que devemos buscar para as nossas vidas, porque são dádivas de Deus para nós, essas pessoas sabem como pensamos, elas sabem o que nós valorizamos, e elas podem enxergar situações que nós não estamos conseguindo enxergar, porque quando estamos no meio do turbilhão, a gente fica meio cego. Aliás, quando a gente está no auge da alegria, a gente também fica meio cego. Tanto no escuro, quanto no excesso de luz, a gente perde um pouco da perspectiva. Todo mundo aqui deve conhecer, já deve ter visto alguma pessoa que teve uma grande vitória na vida e começou a agir de maneira estranha. Faltava alguém que chegasse para aquela pessoa e, cara, baixa um pouco a bola aí. Tudo bem, você está super bem agora, ganhou uma promoção e tal, mas você está exagerando na sua maneira de se posicionar. Nós precisamos de amigos que nos digam isso. Que digam para a gente baixar a bola quando a gente está muito inflado, ou para se animar quando a gente está muito murcho. Provérbios 27, 9, diz que perfume e incenso trazem alegria ao coração, e uma amizade querida procede de um conselho sincero. Então, os conselhos sinceros são fontes de amizades que podem se tornar verdadeiramente queridas. Um grande exemplo da literatura que nós temos, de uma amizade dessa que se reanimava, um animava o outro, é de dois escritores cristãos, o J.R.R. Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, aquela série de livros, né? E o C.S. Lewis, que escreveu As Crônicas de Nárnia. Não apenas isso, mas é o livro mais conhecido por nós aqui. Aliás, quem levou o Lewis a Cristo
foi o Tolkien. Os dois eram professores, colegas na universidade. O Tolkien, os dois tinham lutado na Primeira Guerra Mundial, os dois tinham ficado traumatizados pelo que viram nas trincheiras, porque a Primeira Guerra Mundial foi brutal, principalmente no fronte ocidental, lá no norte da França, foi brutal. Ninguém saiu dali sem traumas, e os dois efetivamente estavam buscando superar as suas experiências traumáticas e se apoiaram mutuamente nisso. E o C.S. Lewis, ele tinha se afastado do Evangelho, tinha se afastado de Deus, ele se denominava ateu. E o Tolkien o ajudou a voltar para Deus, e depois o Lewis ajudou o Tolkien a concluir essa sua obra do Senhor dos Anéis, porque o Tolkien perdeu a vontade de escrever. E o Lewis esteve ali do lado dele, ajudando ele a prosseguir. Me diga você já passou por uma situação dessas, em que você precisou que um amigo sentasse do seu lado e ficasse ali quieto do teu lado e te encorajasse, te ajudasse a ficar de pé novamente? Alguém já passou por uma situação dessas aí? Não é bem melhor do que ter que enfrentar sozinho uma situação difícil? Então, vamos buscar amigos que possam nos servir de apoio nessas horas. Mas a amizade é uma dádiva também porque, não apenas porque são tesouros preciosos esses nossos amigos, mas também porque os verdadeiros amigos, eles nos amam como a si mesmos. E vejam, eu não estou aqui falando de amizades superficiais, eu estou falando de verdadeiros amigos. Nos amam como a si mesmos. O melhor exemplo disso está no primeiro livro de Samuel, que é a história de Davi e Jonatas. É uma história muito bonita, longa, não vou contá-la toda para vocês, mas o fato é que Jonatas era filho de Saul, portanto, cunhado de Davi, porque Davi se casou com uma das filhas de Saul, e eles estabeleceram uma amizade profunda, a ponto de, quando Jonatas soube que Davi tinha sido ungido para ser o futuro rei, olha só o dilema. O sistema real daquela época era hereditário. Então, se Saul era o rei, aquele que iria sucedê-lo seria Jonatas, que era o filho mais velho. Mas o amor fraternal que Jonatas desenvolveu por Davi foi tão profundo que ele creu que o escolhido de Deus não era ele, era Davi. E ele abriu mão do seu direito. Inclusive Saul, seu pai, o recriminou. Você fica ajudando esse cara não quer o seu bem. Esse cara quer o trono. Você vai abrir mão do seu trono por ele? Você vai continuar ajudando esse cara? E Jonatas não cedeu ao pai. Então, em 1 Samuel 18:1, olha o nível de amizade deles. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Ou seja, amou a Davi como a si mesmo. E isso é uma verdadeira amizade. É o tipo de relacionamento que nós esperamos encontrar na relação conjugal, em que cada cônjuge ame o outro como a si mesmo. Eu, particularmente, creio que é até possível um casamento sobreviver sem essa forma de amor, mas não será um casamento nos padrões de Deus. Eu creio que um casamento segundo a vontade de Deus o nível de intimidade é tal que cada um ama o outro como a si mesmo. E aí é um para o outro e o outro para o um, né? Porque se só um amar o outro dessa forma, fica desequilibrado e o casamento não vai sobreviver. Aliás,
já está planejado para o dia 14 de junho. 14 de junho nós teremos uma celebração um pouco diferente à noite, em que falaremos justamente sobre namorados, né? Porque o dia 12 de junho é o dia dos namorados, então no dia 14 à noite nós teremos uma celebração especial, sem maiores detalhes agora, depois eu adianto maiores detalhes, e nós estaremos falando justamente sobre esse nível de relação. Não vou dar mais spoilers, apenas anote na sua agenda. Algumas pessoas olham para essa relação fraternal entre Davi e Jonatas e chegam a algumas conclusões equivocadas. Há inclusive quem diga que ali houve uma relação física, né? Homossexual. A maciça maioria dos comentaristas bíblicos não concorda com essa interpretação, não vê ali, enxerga amor fraternal e não amor erótico. Não vemos dessa forma. Ok, quem quiser ver, não há nada que eu possa fazer em relação a isso. Cada um com seu cada um. Mas um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos formadores do pensamento cristão, lá nos primeiros séculos, chamado João Crisóstomo, ele foi um dos comentaristas que mais se debruçou sobre essa passagem da vida de Jonatas e Davi. E ele disse que a história deles é a melhor ilustração de uma verdadeira amizade diante de Deus. Ele chamava essa amizade entre os dois de filia santa, amor fraternal santo. E por que ele dizia isso? Porque a amizade de Jonatas por Davi, que aparentemente era até maior do que a de Davi por Jonatas, mas depois Davi reconheceu tudo que Jonatas fez por ele e trouxe para o palácio real o filho de Jonatas, que Jonatas depois morreu na guerra, mas o filho de Jonatas foi trazido por Davi para o palácio real e foi tratado por Davi como se fosse seu filho. Então vejam que houve uma contrapartida, ainda que a posteriori. Mas Jonatas, ele superou uma série de limitações. A inveja, é natural as pessoas sentirem inveja. O pai de Jonatas, Saul, tinha inveja de Davi. E Jonatas não tinha. Ambição, quem é que não quer ser rei? Tem até um filme belíssimo com o Kane e aquele outro ator que fez o primeiro James Bond, que agora me esqueci o nome dele. Os dois fazem o papel de soldados britânicos que vão até uma região próxima ali do Afeganistão e um deles resolve ser rei. O homem que queria ser rei. Filme fantástico, que fala justamente da ambição humana e como ela acaba se tornando algo autodestrutivo. Jonatas venceu a ambição, venceu os próprios laços familiares, porque ele acabou ficando contra o pai dele para defender o amigo. Então, nós vemos nessa relação os ingredientes essenciais para uma amizade verdadeira. O João Crisóstomo dizia isso. A amizade, palavras dele, a amizade era tão grande que ninguém podia aprender sobre ela, nenhum discurso poderia representá-la, somente se poderia entendê-la experimentando-a. Bacana essas palavras. Você não consegue compreender uma amizade como a de Davi e Jonatas sem viver algo parecido com ela. E se o próprio teólogo diz para a gente que ela serve de exemplo, de modelo para uma amizade riquíssima, uma dádiva, a gente pode extrair alguns valores, por exemplo. Altruísmo. O que é altruísmo? É quando você coloca uma outra pessoa acima de você mesmo. Você abre mão do seu direito, do seu interesse,
em benefício de outra pessoa. É o verdadeiro amigo amando o outro como a si mesmo. Outro exemplo de amor altruísta. José. José teve toda a condição de se vingar dos seus irmãos, mas ele escolheu não se vingar deles. E ele os abençoou. E os perdoou. E quando os perdoou, caiu em pranto. É interessante essa passagem, que está lá em Gênesis 45, 14 a 15. Ele caiu em pranto, quando abraçou e beijou seus irmãos, ao se dar a conhecer a eles. Isso aconteceu quando ele, escondido, ouviu seus irmãos pedindo perdão a Deus por terem feito com ele o que fizeram. Esse homem está fazendo isso conosco porque Deus está nos punindo pelo que nós fizemos com o nosso irmão. E aí, ao ouvir isso, ele caiu em pranto, saiu de onde estava escondido e se apresentou aos seus irmãos, restabelecendo a relação com eles. E é um outro exemplo de altruísmo. Ou Paulo, quando se despediu dos seus companheiros, todo mundo sabia que Paulo ia ser preso quando ele chegasse a Jerusalém. Um profeta chamado Ágabo, inclusive, foi lá e enrolou os pulsos dele, dizendo: isso que vai acontecer com você se você for para Jerusalém. Mas ele não se deixou dissuadir, porque ele tinha certeza, convicção que era o que Deus queria para ele. Mas quando ele embarcou na última fase dessa jornada, os seus amigos, seus seguidores, seus discípulos foram com ele até a praia, onde ele iria pegar o navio, e todos se ajoelharam na praia e oraram, e todos choraram juntos, porque eles sabiam que nunca mais iriam ver Paulo. Emocionante um negócio desse. E aí a gente percebe como a verdadeira amizade realmente é uma dádiva. Mas não é só altruísmo, é compromisso também. É compromisso porque a verdadeira amizade exige lealdade. Não tem coisa pior para uma amizade do que a deslealdade. Não tem coisa pior para um casamento do que a deslealdade. A traição acaba com qualquer casamento. Mata o casamento, que pode ser reconstruído. Claro, toda relação pode ser reconstruída, mas é uma barra pesada, muito difícil de superar. Vejam, o problema é que muitas vezes nós permitimos que a nossa amizade se transforme numa relação de consumo, em que nós estamos com a outra pessoa porque a outra pessoa tem algo a nos oferecer. Mas é como o Provérbios 19:4 diz: a riqueza atrai muitos amigos, amigos entre aspas aqui, né? Mas até o único amigo de um pobre o abandona. Mas vejam, isso aqui não é uma amizade verdadeira. Isso é uma amizade de consumo. Você não tem nada mais a me oferecer, então passar bem, vou procurar outro. Não, nós não estamos falando desse tipo de relacionamento. Nós estamos falando de relacionamentos em que a pessoa ama o outro como a si mesmo. Nós conhecemos o verdadeiro amigo quando não temos nada a oferecer à pessoa. E mesmo assim a pessoa senta-se do nosso lado, ouve o que a gente tem a dizer, ora conosco, se preocupa conosco. Essa é uma verdadeira amizade. Um grande exemplo também de verdadeiras amizades são os famosos irmãos em armas, que até virou o título da melhor série de filme de guerra que tem. Não existe nada igual. Algumas são até parecidas, mas igual a Band of Brothers não tem. Eu, apesar de militar, eu nunca estive em combate, louvado seja o Senhor, mas já passei por situações muito difíceis. E realmente é ali, na dificuldade, que se formam grandes amizades. Amizades que se levam para a vida toda. Então, eu li hoje que morreu o último dos pracinhas da FEB. O último dos ex-combatentes morreu com 108 anos, um negócio desse assim. Viveu muito, hein? Uau!
Eu sei de um almirante, ele era historiador, por isso acabei me interessando por ele na minha fase de historiador, e ele e a turma dele de marinha, toda quarta-feira eles iam ao Clube Naval lá do centro para almoçar juntos. Só que aos poucos foram todos morrendo. E só ele restou. Toda quarta-feira, porque ele morreu já com 90 e tantos anos, lúcido. Enquanto estava vivo, toda quarta-feira ele ia, sentava-se sozinho à mesa, em homenagem aos amigos. Por quê? Amigos forjados na batalha, no calor da batalha. A vida, às vezes, é um combate. E nós podemos forjar esse tipo de amizade no nosso dia a dia também. Você não precisa para uma trincheira para isso. Mas ali no dia a dia, você pode também, com a ajuda de Deus, encontrar um amigo que caminhe com você e que esteja do seu lado. Um ótimo exemplo bíblico de uma amizade desinteressada, dessas que a gente leva para a vida toda. Ruth e Noemi. No livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17, olha só que coisa bonita. Essa passagem, inclusive, costuma ser muito lida em casamento. Eu já li isso em casamento também, tá? Eu não invento, tá? A gente recicla as coisas e busca em Deus a sabedoria, né, para colocar aquelas mesmas passagens que zilhões de outros casamentos já utilizaram de uma forma nova, de uma forma adaptada para aquele casal que você está ali unindo diante de Deus. Mas todo mundo aqui já deve ter ouvido essa passagem ser utilizada em casamentos. Não insista comigo para que eu te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Pô, isso é um voto de casamento bacana, hein? Você chegar ali olho no olho do cônjuge e dizer isso, que Deus me castigue se outra coisa que não a morte me separar de ti. Espetacular, espetacular. Mas não podemos nos esquecer que somos humanos. Somos humanos e, portanto, somos falhos e, portanto, podemos pisar na bola. Portanto, tantos portantos, né? Outro ingrediente essencial para uma verdadeira e profunda amizade: perdão. Porque a gente às vezes pisa na bola. Precisa de perdão do outro e precisa perdoar. Perdoar para que haja possibilidade de reconciliação. Assim como Deus nos perdoou e por meio do sacrifício do seu Filho Jesus, nos reconciliou com Ele mesmo. O melhor exemplo dessa atitude, eu citei aqui no domingo passado, foi quando Jesus perdoou a traição de Pedro, que foi diferente da traição de Judas, obviamente, mas ainda assim foi uma traição, porque o negou, né, 3 vezes. O perdoou e o restaurou. Você me ama? Ah, eu te amo. Você me ama? Eu te amo. Você me ama a ponto de se sacrificar por mim? Não, eu te amo como amigo, né? Já vimos isso aqui no domingo passado. E aí ele diz no final: se você me ama como um amigo, então cuide das minhas ovelhas. Assim você estará me agradando. Assim a nossa amizade estará renovada, reconstituída. E Deus está pronto a fazer isso conosco o tempo inteiro.
E nós devemos buscar no Senhor a capacidade de fazer isso pelo nosso amigo quando ele pisar na bola com a gente. Então, resumindo esse segundo ponto, né? Uma amizade verdadeira significa amar seus amigos como a si mesmo. Isso vai exigir de cada um de nós algumas atitudes, algumas práticas. Por exemplo, o altruísmo, o compromisso, o perdão, a reconciliação. Mas tem outras características que eu não quero me alongar aqui falando detalhadamente de cada uma delas, mas que também são muito importantes. Transparência. Não tem como você construir uma amizade verdadeira sendo falso, ocultando quem você realmente é ou o que realmente você pensa. Transparência, gentileza. É importante aconselharmos o amigo, mas, como eu disse, não é para esfregar sal na ferida. Então você tem que falar a verdade para o seu amigo, mas falar em amor, com gentileza. Empatia, que é sentir o que o outro está sentindo. Empatia é uma característica rara. Nós até conseguimos sentir com uma certa facilidade a simpatia. Você simpatiza com alguém, mas você empatizar com alguém é você efetivamente trazer para você o que a outra pessoa está sentindo. Isso é realmente muito raro. Mas as verdadeiras amizades são raras. E confiança, fundamental, a confiança, não tem outra, a traição, ela destrói qualquer relação, e uma forma de você trair alguém é divulgando informações que não deveriam ser divulgadas. Então a falta de confidencialidade, a famosa fofoca, é das coisas mais danosas que existe nos relacionamentos. Aliás, é o pecado preferido do crente, né? O crente consegue fugir da bebida, consegue fugir do sexo, mas fugir da fofoca é difícil, é muito difícil. E nós todos aqui já ouvimos falar de igrejas que sofreram terrivelmente por conta disso. E tem a fofoca santa, né? Olha, meu irmão, você não sabe o que está acontecendo com a irmãzinha fulana. Não, o que? Olha, precisamos orar por ela, porque tal coisa assim, assim, assado, né? Muito santo isso, né? Vai, expõe o pecado da irmã, porque aí é pedindo oração. Não, não é assim. A gente deve realmente guardar conosco essas questões. Vamos orar pela pessoa, você não precisa abrir os detalhes da situação que você sabe que a outra pessoa está vivendo. E aí, eu lhe pergunto, diante dessas características todas, você consegue amar seus amigos como a si mesmo? O que lhe falta? E para concluir, a terceira parte dessa mensagem, se essas amizades são uma dádiva de Deus, vamos cultivá-las. Como cultivar intencionalmente as verdadeiras amizades? Vejam, amizades verdadeiras não acontecem por acaso. Têm que ser cultivadas. Se você larga um campo, se você passa o arado num campo e não cuida daquele campo, o que vai acontecer com ele? Eu sei que a gente mora numa cidade, né? Mas, enfim, o que vai acontecer num campo se você não cuidar do campo? Vai se encher de quê? Mato, erva daninha. É só olhar para o muro. A gente, 2 meses depois de fazer a obra no muro, já estava nascendo mato no muro. É impressionante isso. Como é que esse negócio consegue? Onde tiver um buraquinho, vai cair uma semente e vai nascer um matinho ali. E aquele matinho vai dar infiltração no raio do muro. Tem uma coisa que me tira do sério, a tal da infiltração. É só olhar para a parede, né? Eu estou traumatizado com essa parede. A gente vai resolver isso, em nome de Jesus. Como cultivar verdadeiras amizades? Sabedoria. A gente precisa pedir sabedoria a Deus. E trabalho. Tem que se esforçar. Não vai acontecer por acaso. Então, rapidamente, o que é sabedoria? Sabedoria não é assim. Desculpa.
Sabedoria não é simplesmente acumular conhecimento. Tem muita gente que tem muito conhecimento e não tem nada de sabedoria. É arrogância pura. Então, sabedoria, aplicação prática daquilo que Deus nos ensina. Essa é a sabedoria bíblica. O que a Bíblia nos ensina? Como aplicar na prática o que a Bíblia nos ensina? Como agir bem em cada situação? Com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que a concede a todos e liberalmente. Olha que promessa bacana que está na Bíblia. Poxa, eu me relaciono tão mal, eu não consigo me relacionar bem, eu falo bobagem, eu piso no calo, eu não consigo cultivar uma amizade profunda porque eu estou sempre pisando na bola. Peça sabedoria a Deus. Eu garanto para vocês que Deus irá ajudá-lo. A nossa sociedade chama esse tipo de sabedoria de inteligência emocional. Já ouviram esse termo, inteligência emocional? Primeira vez que eu li sobre isso, eu percebi claramente que isso eu não tinha. Não, tinha muita... Aquela outra inteligência, né, de fazer testinho de QI, alto pra caramba, mas não adianta nada que eu não consigo aplicar. Então, a história da minha vida é caótica, justamente por falta de sabedoria, falta de inteligência emocional. Mas eu posso garantir para vocês que a gente consegue reverter isso, mas tem que se esforçar muito, tá? Não vou enganar, não. Se você não nasceu com isso, não é natural em você, você vai ter que se esforçar. Vai ter que trabalhar muito. E toda hora você tem que estar preparado para pedir perdão, quando pisar no pé de alguém. Porque quem não tem sabedoria emocional, fatalmente vai sair pisando no pé das pessoas. Mas tem que se esforçar, não pode se esconder. Tem que ir em frente. Porque você valoriza as amizades e você quer ter as amizades. Então, vou dar a primeira dica para você. Priorize os relacionamentos que você quer desenvolver. Sem tempo, é impossível desenvolver um relacionamento. Tem que dar tempo àquela pessoa com quem você quer aprofundar o seu relacionamento. E isso significa provavelmente sacrifício. Porque se o tempo é escasso, para você dar tempo para aquela pessoa, você vai ter que deixar de fazer alguma outra coisa que você gostaria de fazer também. Mas vem cá, se você parar para pensar, quanto tempo você fica nas redes sociais? Eu acho que dá para você separar algum tempo de rede social, diminuir o tempo de telinha, para criar oportunidade de olho no olho com a pessoa. É uma dica, uma sugestão. É possível manter amizades à distância? Desde que você já tenha construído a amizade antes. E aí a roda viva levou o teu amigo para longe, ou te levou para longe do teu amigo, mas você já tem aquela amizade, e você mantém aquela amizade numa ligação por vídeo, no teu WhatsApp, a pessoa liga para você, você liga para a pessoa, vocês oram juntos. É possível sim manter amizades à distância. O meu maior amigo mora em São Paulo e o meu segundo maior amigo mora em Curitiba. Quer dizer, minha maior amiga é minha esposa que mora comigo, então, quanto a isso, não tem problema. Mas, como eu já disse aqui numa outra ocasião, quem tem o seu cônjuge como seu melhor amigo tem que ter um segundo melhor amigo para quem reclamar sobre o seu cônjuge, entendeu? Você não vai reclamar do cônjuge para ele, senão você vai ter dois problemas, né? Então, tenho lá os meus amigos, mas eu construí essa relação ali, no olho a olho. Eles se mudaram, ok, nós mantemos, mas você não consegue construir uma relação à distância. Construir você não consegue. Você precisa tempo, você precisa estar junto da pessoa, e aí você vai conseguir criar novos relacionamentos. Quer ver uma outra questão da inteligência emocional? Demonstrar interesse. Você está ali com a pessoa está falando contigo, você está olhando para outra coisa, você está olhando no celular. Gente,
não tem... a pessoa vai se sentir desrespeitada. Pô, estou falando aqui, a pessoa não está me ouvindo. Acabou, cara. Não tem como você se aprofundar num relacionamento com alguém que não te dá atenção. Não é essa a principal reclamação das esposas em relação aos seus maridos? Que não lhes dá atenção? Eu já ouvi muito isso. Não olha para mim, não me ouve e tal. Eu ouço, sim, só que eu não aguento mais ouvir tanto. Né? Então, tem aquelas coisas que a gente ouve assim. Mas, cara, tem que dar atenção. Isso demonstra que você se importa. Né? Não tentar monopolizar a conversa. Existe um termo que eu aprendi isso recentemente. Narcisismo verbal. É a pessoa que quer monopolizar a conversa, só existe ela. Só ela tem causos. Eu e minha esposa temos uma grande amiga, gostamos muito dela. Mas quando vamos nos encontrar com ela e seu marido, nós sabemos que é para a gente ouvir. Que ela não pergunta nada para a gente e fala o tempo inteiro. O tempo inteiro. Tudo bem, a gente aceita. Porque gosta da pessoa e tudo. Mas não é chato. Você passar um tempão, a pessoa só fala dela. Isso é narcisismo. Né? Mas a pessoa pode até nem ser narcisista em outras áreas, né? Mas nessa área é. Não seja narcisista verbal. Ouça a pessoa também, dê oportunidade à pessoa de falar, preste atenção no que ela está falando. E quando for a sua vez de falar, cuidado com o que você fale. Provérbios 18, 21, a língua tem o poder de vida e morte. Olha só, poder de vida e morte, pelo menos de relacionamentos, né? Quem ama a vida, comerá o seu fruto. Mas cuidado com a língua. Reflita na forma como você vai aplicar aqueles princípios essenciais na sua busca por uma nova amizade. E, por último, cuidado com as expectativas. Porque não tem nada que queime mais uma tentativa de criar uma nova amizade do que você colocar o seu nível de expectativa alto demais. Você vai acabar se frustrando e vai se decepcionar muito rapidamente com aquela pessoa e nem vai dar tempo dela se tornar um amigo mais próximo. Então, cuidado com as suas expectativas. Não é sábio, já que estamos falando de sabedoria, não é sábio exigir mais de uma pessoa do que ela é capaz de te dar. Enfim, o melhor conselho para cultivar amizades não é achar alguém que queira ser meu amigo. Você lembra aquela coisa de criança? Quem quer ser meu amigo? Não funciona. Não funciona. Vou dar uma dica para você. Não funciona. Se você quer achar alguém para ser seu amigo, seja amigo dessa pessoa. E espere que haja a reciprocidade. Se houver, você está cultivando uma nova amizade. Se não houver reciprocidade, entendeu? Monta a tenda e vai para outro lugar, vai procurar outra pessoa que esteja disposto a ser um bom amigo. Agora, por quê? O amigo ama em todos os momentos. Para que você possa se tornar bom amigo de alguém, ame essa pessoa, demonstre o seu interesse em se tornar amigo dessa pessoa, com essas várias características que eu citei aqui. Poxa, já não lembro mais de nada do que eu ouvi. Não tem problema, vai estar na internet, né, e você vai lá, ouve de novo e anota. Eu quero o esboço. Manda uma mensagem para a gente, eu mando o esboço para você, eu não escondo o jogo, não. Como tem sido a sua atitude prática para orarmos? Qual tem sido a sua atitude prática em relação à amizade? Amizades verdadeiras são tesouros preciosos. Amigos verdadeiros nos amam como a si mesmos. E precisamos cultivar esses relacionamentos, porque são dádivas de Deus para nós. O que te falta? Vamos orar juntos por isso? Feche seus olhos.